Olá, olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre Microsoft Word, exatamente. E na estrutura do Microsoft Word, eu vou trazer para você, nesse nosso bate-papo, a formatação da fonte e do parágrafo em uma prova que foi realizada pela VUNESP na Câmara Municipal de Jaboticabal, por um cargo de assistente de administração. Foi uma prova antiga, mas é um assunto que continua vivo nas provas atuais. Exatamente. Foi uma questão cobrada pela VUNESP em agosto de 2015, ou seja, 10 anos depois dessa prova, não exatamente 10 anos, né? Hoje, para nós, é março de 2025. A VUNESP continua levando esses assuntos para as provas. Então vamos lá. Quero conversar com você sobre duas questões. Uma que vai trazer fonte e uma segunda que vai trazer parágrafo. Isso mesmo. Eu sou a professora Roseli e já peço aqui para você, caso não esteja inscrita aqui no canal, se inscrever, porque por aqui você tem muito conteúdo para ajudar no seu processo, para colaborar com o seu processo de preparação para o seu cargo público. Muito bem, vamos lá. A VUNESP disse assim: utilize as imagens a seguir para responder às questões de número 47 e 48, uma proposta da VUNESP muito comum nas provas diversas. Elas apresentam parte de um documento. Aqui ela menciona o Microsoft Word 2010. Se a gente trouxer essa questão para outras versões, inclusive a versão 365, essa questão ela continua exatamente a mesma proposta. Muito bom. Nós temos aqui um recurso aplicado de formatação relacionado à guia página inicial. Vamos lembrar a estrutura Microsoft Word, janela do Microsoft Word, guia página inicial. Muito bem. Lembrar também que na guia página inicial, falando dessa questão, a gente vai ter os dois grupos. A gente vai ter o grupo fonte e também a gente vai ter o grupo parágrafo. É isso mesmo. Grupo fonte e grupo parágrafo. Então observe que no momento antes o texto ele está sem formatação. Quero também que aqui, né, a gente conversando, trazendo informação, o meu objetivo aqui não é apenas só resolver questão com você, é deixar conteúdo, é deixar informação para que você possa, por meio desse modelo de questão, ter conteúdo para resolver a sua próxima questão. Então, observe sempre a proposta de régua, exatamente, proposta de régua. Então, os nossos marcadores da régua, que são chamados de recuos, então, eles estão bem rente à margem, né, que a gente fala aqui, que o recuo, ele está zero. À nossa direita, a gente observa que o texto, ele não está justificado. Vamos lembrar sempre a questão da VUNESP. A VUNESP ela é uma banca muito visual, então ela nos dá várias e várias imagens nas questões. Necessário é ler a imagem para que possamos resolver a questão no menor tempo possível e com exatidão. Muito bem. Na imagem depois, a gente já vai trazer essa observação que houve, olha, uma movimentação na régua. E também a gente observa que nós estamos aqui com o alinhamento, que é para nós, ó, o alinhamento justificado, ok? Muito bem, justificado. Lembrar que justificar a gente pode fazer uso da tecla de atalho Ctrl mais J. Justifica, desde que o texto seja selecionado,
ao pressionar Ctrl J, a gente estará justificando o nosso documento. Muito bom. Com base nessa outra informação, a gente vai ter o seguinte: essa primeira linha aqui do texto na imagem antes, a gente observa que ela recebeu uma formatação. Então, ela passa a receber a formatação de fonte, onde ela está negrito e sublinhado, e também ela recebe a formatação do parágrafo, onde ela está agora com o alinhamento centralizado. Então, duas formatações ao primeiro parágrafo, que na verdade se tornou aqui para nós o título do documento. Muito bom. Agora, fazendo uma análise da régua. Quando o nosso recuo ele é separado, vamos usar esse termo, então acontece que aqui para nós há o que nós chamamos de recuo especial. E esse recuo especial, ele está sendo aplicado na primeira linha. Então a gente fala de recuo esquerdo, recuo direito. Então, por exemplo, se esse marcador, o nosso recuo, ele tivesse se movimentado junto, por exemplo, aqui nos 2 centímetros, a gente teria um recuo esquerdo. Se esse recuo à direita tivesse movimentado, a gente teria um recuo à direita. Mas o que que aconteceu? Na nossa esquerda, somente se movimentou o recuo que pertence à primeira linha. Então, você vai observar a primeira linha do parágrafo, o fundador, está para nós com recuo especial de primeira linha, as demais linhas ela se manteve na margem. A segunda linha, nós também tivemos um recuo especial de primeira linha, as linhas do parágrafo se mantiveram na margem. Então, a gente está diante de um recuo especial de primeira linha. E lembrar que quando a gente falar em recuo especial, a gente está falando que houve aqui uma formatação do parágrafo, ok? Então, recuo especial de primeira linha. Muito bom. Então, com essas informações visuais, a gente observa. Na imagem antes, a gente estava com um recuo aqui para nós, ó, esquerdo, tá bom? Só que esse recuo esquerdo, ele estava com zero. E o alinhamento aqui para nós, ele era um alinhamento à nossa esquerda. Então, aqui se tratava de um alinhamento esquerdo. Muito bem, porque o texto estava alinhado à esquerda, não está justificado, não está à direita, não está centralizado. Então, todo o texto está alinhado à esquerda. Muito bem. Analisando a imagem depois, o título, ele ficou centralizado, então ele recebe a formatação tanto do parágrafo quanto da fonte. Alinhamento para nós é formatação de parágrafo, nós temos 4 alinhamentos: esquerda, centro, direita e justificado. Então, ele passa a ser um alinhamento centralizado e a fonte ganha a formatação do negrito e do sublinhado, comparando com a imagem antes. Em relação ao texto, deixando, né, o elemento do primeiro parágrafo como título, as demais informações, houve para nós duas formatações. As duas formatações relacionadas ao parágrafo. Quais foram? Primeiro, o alinhamento, que foi justificado, e segundo, o recuo, que foi um recuo especial de primeira linha. Muito bem. Com essas informações visuais, a VUNESP nos trouxe duas questões: a questão de número 47 e a questão de número 48. E nós vamos resolver agora essas duas questões. Então vamos lá. A questão de número 47, o que a VUNESP nos dá? Os nomes dos recursos de o quê? Formatação. Aplicados, então, se é aplicado, significa que é mais de um, ao título Origem e Evolução de Jaboticabal entre os dois momentos da imagem. O que eu digo aqui para você é o seguinte: a importância, né, a representação
é tão grande das imagens nas questões da VUNESP, se você fizer uma leitura das imagens de modo correto, você só vai para as questões para assinalar a alternativa correta. Porque a leitura das imagens, no caso do antes e depois, resolve as nossas questões muito rapidamente. Por isso que eu estou fazendo aqui com você esse detalhe, fazendo, né, com cuidado, mostrando para você a importância da leitura da imagem. Isso mesmo, leitura da imagem. A gente fez a leitura da imagem antes e da imagem depois. Agora vamos lá. Sobre o título, nós não temos taxado, nós não temos subscrito, nós temos a presença do negrito, do sublinhado e do centralizado. Então, nós temos a presença do sublinhado e do negrito, sendo formatação de fonte. E a presença do centralizado, sendo a formatação do parágrafo. Então, aqui a nossa alternativa C responde à nossa questão. Nós temos sim negrito, nós temos sim centralizado, mas não temos taxado. O alinhamento à direita não entra em nenhum momento. O justificado também não. Opa, também sim, não. O justificado, ele entrou para o texto, que é essa parte aqui para nós. Como a questão menciona o título, então, o título ele foi centralizado. Houve sim a presença do justificado, mas no corpo desse texto e não no título. Então, para nós, olha, a questão 47, a nossa alternativa C é a nossa alternativa correta. Agora, resolvendo a questão de número 48, o que que nós temos aqui? Assinale a alternativa que contém uma das formatações de parágrafo aplicadas no parágrafo inteiro, o fundador de Jaboticabal. Então, essa questão, ela está relacionando essa proposta. Então, aqui, ó, a questão de número 48 e aqui a questão de número 47. Então, questão de número 48. Entre os dois momentos da imagem, para realizar essa formatação, o usuário pode selecionar o parágrafo, não há possibilidade de nenhuma formatação se não há seleção de parágrafo. Você pode até fazer formatação de parágrafo se é um documento novo que ainda não tem conteúdo, ou se você tiver concursor num outro momento do documento que não tem conteúdo, você já pode fazer a formatação e ao inserir esse conteúdo, ele já carrega a formatação. Agora, se existe conteúdo, necessário será realizar a seleção. Selecionar o parágrafo, clicar na opção parágrafo do menu de contexto do parágrafo. Quero só lembrar vocês aqui. Menu de contexto é o menu que a gente visualiza por meio do o quê? Botão direito do mouse. Então, quando a gente está trabalhando no ponto do nosso documento, a gente pode ir lá para a guia, ao grupo e ao comando, ao ícone, né, representado, ou a gente pode fazer uso desses comandos por meio do botão direito do mouse. Quando a gente leva o botão direito do mouse, a gente também tem os comandos disponíveis. Nesse caso, o que que nós temos aqui? O alinhamento, ele é centralizado, mas ele é centralizado para o título, que faz menção à questão 47. A questão 48, um recuo à esquerda. Vamos lembrar o que eu mencionei para vocês. Para ser recuo esquerdo, o nosso ícone, né, vamos chamar o nosso símbolo do recuo na régua, ele tinha que estar junto. Então, ele trabalharia o seu deslocamento junto, que seria um recuo à esquerda. Então, um recuo à esquerda não aconteceu. Tudo bem? Recuo à esquerda, não. Houve um recuo
especial de primeira linha. Recuo à direita também não, e alinhamento à direita também não. Então, o que que nós temos? Nas duas propostas, tanto a questão 47 quanto a questão 48, a nossa alternativa correta aqui para nós é, né, a nossa alternativa C. O que que eu quero novamente representar para você? Quando a gente faz uma leitura correta da imagem que é levada para a questão, a análise que a gente já observa, que a gente já traz nessa relação da imagem, já responde à questão. Então, leia a imagem corretamente, principalmente quando a VUNESP traz esse antes e depois. Fazendo essa leitura correta, você já vai para a questão com certeza absoluta da alternativa correta, tá certo? Então, para a gente aqui, duas questões, né, aplicada na Câmara Municipal de Jaboticabal, trazendo dois assuntos muito clássicos nas provas da VUNESP. Um assunto é a formatação de fonte, um segundo assunto, a formatação de parágrafo. Ambas formatações presentes na guia página inicial, grupo fonte, grupo parágrafo. Lembrar que algumas formatações a gente também consegue obter pelo botão direito do mouse, como a VUNESP mencionou na questão de número 48, onde ela faz uso do menu de contexto, tá certo? Então é isso. Eu vou deixar para você duas questões trazendo esse assunto e lembrar sempre que eu, professora Roseli, estou por aqui trazendo sempre informações para colaborar com o seu processo de preparação, ok? E lembrar que aqui logo embaixo tá o link, tá o ícone, para que você ainda não está, né, para você que não está inscrito no canal, se inscreva, que tem muito conteúdo bacana por aqui para te auxiliar no seu processo de estudo, ok? Então eu vou dizer um até logo, um até breve. A gente se encontra para falar sobre outros assuntos, sobre outras questões. Tchau!